capítulo 1, versículo 20, 21, 22, 23 e fechar no 29. Todos acharam? Está lendo, Pai? Eu não sou o Cristo. E perguntaram então, o que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disse-lhe, pois, quem és? Para que temos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes que tu mesmo? Disse, eu sou a voz que clama no deserto. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estamos nessa noite alegres, felizes, porque já sentimos a doce presença do Senhor neste momento, irmão. Mas chegou agora o momento, louvado seja Deus, a qual é a palavra dele, aleluia. É a palavra santa, poderosa, e que tudo faz e que tudo pode, louvado seja Deus. A revelação viva que se encontra aqui nessa noite é a palavra de Deus, aleluia. Irmão, nós vemos essa passagem, é uma passagem muito valiosa, louvado seja Deus, muito importante, porque nós vemos aqui um homem a qual foi chamado desde o ventre da tua mãe, louvado seja Deus, para fazer um grande percurso, um pequeno caminho, louvado seja Deus, a qual ele ia crescer, a qual ele ia ser instruído, a qual ele ia fazer nessa terra, irmão. Irmão, a passagem de João foi muito curta, porque ele tinha um propósito a qual foi determinado por Deus. Ele tinha um grande caminho a percorrer, irmão, louvado seja Deus, porque ele tinha um caminho a qual ele ia preparar o caminho para aquele que vinha após ele, aleluia. Mas ele disse que aquele que vinha após ele era antes dele, louvado seja Deus. João, irmãos, era tão grande, louvado seja Deus, mas ele se fez pequeno, porque ele sabia que o seu ministério era preparar o caminho daquele que era antes dele, louvado seja Deus, e que ele conhecia e conheceu lá no ventre da sua mãe. João conheceu Jesus, irmão, lá no ventre da sua mãe. Porque a palavra diz, irmão, quando Maria chega até a casa de Isabel, quando as crianças se encontraram, João pulou de alegria, irmão. Por quê, irmão? Ali estava o Salvador da terra. Ali estava o Cordeiro vivo, irmão. Que alegria que aquela criança sentiu no ventre. Que alegria que aquela criança sentiu no ventre. Que orgulho de preparar o caminho para ele. Aleluia. Irmão, João tinha tudo para pegar a glória de Deus que estava sobre ele, louvado seja Deus, e falar para ele mesmo, irmão, não. Porque João estava ali no deserto pregando o arrependimento dos pecados, aleluia. João começou pregando, começou do anonimato, irmão. Ninguém sabia quem era João. Ninguém sabia quem é João. Do nada João chega, louvado seja Deus, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus para enjeitar o caminho, porque é chegado o reino de Deus e que o Messias já estava na terra, irmão. E o povo estava como, irmão? O povo estava desconcertado. O povo estava com seus próprios deleites, com a sua própria vida, louvado seja Deus. 400 anos que Deus não falava com o povo. 400 anos Deus, o povo estava o quê? Órfão, irmão. Porque tinha muito tempo que Deus não falava. Porque aquele que estava na frente, aleluia, que era para instruir o povo, já tinha se corrompido,
Mas veio o homem simples, o homem a qual não bebia vinho, o homem, louvado seja Deus, a qual bebia mel, aleluia. O homem cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio de Deus, cheio de autoridade, irmão. A Bíblia fala, irmão, que começou a incomodar aqueles homens. Começou a incomodar aqueles homens, porque aquele homem chegou do nada, irmão, e pregando uma palavra, louvado seja Deus, uma palavra que o povo já estava se convertendo àquela palavra. O povo ia até João para ser batizado, para batizar, irmãos, porque viram a verdade nele, irmão, aleluia, porque viram que essa palavra era verdadeira. Irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, ele se desfeitou da sua glória, louvado seja Deus, e desceu na terra como homem. E João, irmão, a Bíblia fala que Jesus deu o testemunho de João, que nascido de mulher, maior não tinha que João, louvado seja Deus. Nascido de mulher, irmão. Por quê? Porque todos aqueles que nasceram de mulher, desde o passado até aquele momento, não era maior que João, aleluia. Mas João não pegou essa glória para ele, aleluia, porque João falou que eu diminua, aleluia, e ele cresça, aleluia. Olha só, irmão, a humildade do homem. Nós temos que saber, irmão, que tudo que nós fazemos não é de nós, irmão. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que cura, é Ele que faz a obra, irmão. Não podemos pegar a glória que é dele e transferir para nós. Porque muitas vezes as pessoas já me falam muito isso, irmão. Que eu preguei e muitas almas se converteram. Não, você foi usado, mas a palavra é de Deus, irmão. É Ele que faz. Você prega bonito, mas a palavra é dele. Você canta bonito, o dom é dele. É tudo dele, irmãos. Somos somente servos adoradores. Nascemos, fomos criados, fomos formados para ser adoradores de Cristo, de Deus, irmão. Aleluia. Somente isso. A glória é dele. Tudo é dele. E vem João, naquele tempo, irmão, o povo estava corrompido, irmão. O povo estava sofrendo, porque quem tinha dinheiro, quem tinha status, ele era grande. Mas o pobre, humilde, aquele que tinha doença, aquele que era leproso, era tirado, era rejeitado, louvado seja Deus. Por quê? Porque aquilo que prevalecia naquele tempo era o dinheiro, era o poder, era o status, louvado seja Deus. A misericórdia já passava longe, irmão. Porque o próprio povo, que era para coroar Cristo, foi o próprio povo que o condenou, aleluia. Foi o próprio povo que o perseguiu, foi o próprio povo que o caluniou. Não foi os romanos, irmão, que entregou a Cristo, mas sim o judeu que entregou a Cristo para ser crucificado, irmão. Louvado seja Deus. Mas tudo isso, irmão, muitas vezes a gente se entristece, mas é a nossa alegria. Porque se não tivesse acontecido isso, irmão, aleluia, mas tinha que acontecer. Porque desde o começo, aleluia, João encontrou com Jesus no ventre, e ali sabia que cada um tinha um propósito, aleluia. Ali estava um que ia preparar o caminho, e ali está o Cordeiro vivo, aleluia. Aquele que tira o pecado do mundo. E João sabia, irmão, a Bíblia, ele fala que João pregando, aqueles homens se incomodou. E mandou aqueles homens ir saber quem era João.
palavra era aquela? Que ministério era aquele que estava pregando? De quem? De qual parte que estava vindo? Está vendo, irmão? Aleluia. Está vendo como que a palavra verdadeira incomoda? Aleluia. Está vendo como que a palavra incomoda, irmão? Tantos pregadores, tantos, irmão, pregando palavra que não... Aí vem um pregadorzinho humilde, prega a verdade, aleluia. Rapidinho eles querem saber quem é essa pessoa, da onde vem, de que ministério, aleluia. Isso aconteceu com João, irmão. Tu és Elias? Tu és Elias? Não. Tu és o Cristo? Não. Profeta? Não. Meu irmão, aleluia. Ele não negou. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitais o caminho do Senhor, irmão. Louvado seja Deus. Era simples, irmãos. Ele tinha somente essa missão na terra. Ele tinha que proclamar o nome do Senhor, porque ele sabia que ele não tinha nem direito, irmão, de atar a sandália do pé de Cristo. Aleluia. E ele sabia, irmão, que ele estava, aquele grande ato que ele estava fazendo, do arrependimento do pecado, e falou: ó, eu vos batizo com água, mas após mim vai vir um que vai batizar com o Espírito e com fogo. Aleluia. Que o homem estava pregando, irmão, aquilo que lhe foi ordenado a fazer na terra. Ele não tinha outro propósito se não ser esse, de pregar a vinda do Messias, irmão. E a Bíblia diz, irmão, que no outro dia João estava ali pregando e batizando, e as almas vinham até a ele, irmão. E do nada, irmão, João falou: eis o Cordeiro vivo, aquele que tira o pecado do mundo. Ali eu creio que João, ele se alegrou, porque ele sabia que aquilo que estava para cumprir, aí agora estava cumprido, irmão. Louvado seja Deus, porque o Cordeiro agora se revelou. Aleluia. O Cordeiro vivo agora se revelou, irmão. E João testificou que aquele Cordeiro estava vindo até ele para ser batizado. Louvado seja Deus, para fazer grandes milagres na terra. Irmãos, eu creio que neste momento João entregou o seu propósito. Aleluia. Falou: porque até aqui eu vou, aleluia, até aqui eu fui, mas daqui diante somente ele pode ir. Louvado seja Deus, porque todas as coisas vão ser feitas por ele. A Bíblia diz que Jesus veio, se batizou, João viu o céu abrir e desceu aquele povo no ombro do Salvador, e aquela voz diz: eis o meu filho amado, aquele que me compraz, aquele que eu amo. Aleluia. Irmãos, agora estava se cumprindo, irmão, o que toda a terra e o que todos os profetas esperavam. Aleluia. Estava ali diante deles o Salvador, aleluia, aquele que ia tirar o pecado do mundo, aquele que ia formar a igreja. Louvado seja Deus, aquele que ia perdoar os nossos pecados, aquele que ia tomar sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, irmão. Ali estava o Salvador, aleluia. Ali estava diante de João a promessa viva, a promessa, louvado seja Deus, que desde a fundação do mundo, irmãos, é desde a fundação, porque tudo foi criado por Ele. Ele é o Verbo que se fez carne, aleluia. Ele é a luz que resplandeceu
E a palavra diz que a treva não tem poder sobre ela, aleluia. E ela brilhou, irmão. Naquele momento que ele se batizou, a luz brilhou na terra, louvado seja Deus. Irmãos, João, eu vejo um homem que não mostra como que foi o seu crescimento, não mostra como que foi a sua adolescência, porque tudo, a palavra é voltada para quem? Para o Salvador, irmão, aleluia. Porque João ia ser uma peça fundamental no ministério de Cristo, mas ele não podia se mostrar, irmão, aleluia, porque a glória não ia ser para ele, a glória ia ser para Cristo, irmão, não podia se mostrar. Ele ia ser um anonimato, irmão, aquela coluna, louvado seja Deus, que muitas vezes você vê aquela casa tão bonita, tão linda, mas ali tem uma coluna, irmão, escondida, que está segurando, aleluia, que está segurando aquela casa. Tem uma coluna, tem várias colunas, tem um projeto em cima daquilo ali. Nós vemos só por fora, irmão, mas por dentro, se não tiver aquela coluna, irmão, a casa cai. Se não tiver aquela estrutura, a estrutura da igreja, sabe o que é, irmão? Louvado seja Deus, é Cristo, irmão. Sabe por que a igreja, irmão, é vitoriosa? Porque Cristo nos deu a vitória, irmão. Ele é a coluna central, louvado seja Deus, que segura a igreja, que segura a minha vida, que segura a sua vida, irmão. Aleluia! Não é porque somos fortes, não. É porque Ele nos dá força. Ele é a nossa força. Louvado seja Deus. Aleluia. E João, irmãos, ele fez o seu ministério, irmão. Foi tão curto, irmão. João fez um ministério tão curto, irmão. Porque nesse momento a qual ele batiza Cristo, ali a palavra já é direcionada ao mestre, aleluia. Mas João continua, irmão, batizando. João continua aí no seu ministério. Mas foi muito curto, irmão. Porque eu creio que ali ele entregou o seu ministério àquele que era digno, louvado seja Deus. Ele entregou o seu ministério na mão do Todo-Poderoso, do Salvador, porque ele só tinha que preparar o caminho para aquele que vinha após ele, que era antes dele, aleluia. Ele só estava na terra, irmão, para fazer esse ministério, louvado seja Deus, a qual foi posto para ele. Eu quero dizer para você nessa noite, cada um de nós temos um ministério para cumprir nessa terra. Eu não sei qual é o seu ministério, mas eu sei qual é o meu, irmão, aleluia. Nós temos que fazer o nosso ministério, nós temos que fazer aquilo que Deus propôs para cada um de nós na nossa vida, irmão. Mas sabendo que o Senhor é que faz todas as coisas. O Senhor vai te capacitar para você fazer aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Porque João foi capacitado desde o ventre da mãe dele. Assim também todos nós fomos capacitados desde o ventre da nossa mãe. Porque o Senhor nos chama para ser adorador, irmão. Podemos ter um carro, podemos ser obreiro, podemos ser tudo, irmão, aleluia. Mas continuamos sendo adoradores da casa do Senhor, aleluia. Somos adoradores, nascemos para isso, fomos formados para isso, para adorar a Cristo. Porque tudo Ele fez por nós, tudo Ele continua fazendo, e tudo Ele vai fazer eternamente por nós, irmão, aleluia. Porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, irmão, aleluia. Irmãos, podia continuar, louvado seja Deus, mas até aqui o Espírito Santo me deu essa palavra, falou no meu coração. Eu creio que aquilo que Deus colocou em nossas mãos, irmão, que possamos fazer com excelência, com amor e com muito carinho, porque eu sei que é difícil,
Eu sei que as lutas são grandes, as tribulações, mas nós temos um ajudador, irmão. Nós temos um ajudador que nunca vai nos deixar órfãos, que é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo foi enviado para ser o nosso consolador, para ser o nosso ajudador, irmão. E Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho, irmão. Faça aquilo que Deus colocou em sua mão. Porque João teve êxito, porque ele se colocou pequeno e exaltou aquele que te enviou. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Louvado seja Deus. E as palmas é para o Senhor também.